É de conhecimento geral e documentado na Carta de Pero Vaz de Caminha que após a invasão do território que viria a se tornar o Brasil, os europeus, tanto portugueses como espanhóis e até mesmo holandeses, percorreram trilhas, matando indígenas, abrindo espaço em meio à vegetação, para roubar e extrair dos habitantes dessa terra já povoada coisas que fossem úteis para os nobres de seus países. Primeiro foi a madeira. Durante o ciclo do pau-brasil, a árvore era extraída e levada para a Europa. Este período foi bem curto, pois foram necessários apenas 30 anos para que essa espécie fosse quase extinta. Depois disso, os colonizadores tiveram que inovar. Começaram as plantações de cana e pouco depois as entradas e bandeiras. Essas eram excursões Brasil adentro que buscavam novas riquezas para explorar. Pode-se dizer que foi aí que aconteceu o primeiro grande genocídio indígena. A mando da coroa portuguesa e coordenados por capitães, os bandeirantes mataram, prenderam e torturaram centenas de indígenas durante sua jornada. Mas e agora? Será que essa ambição por riquezas e recursos naturais ainda causa consequências aos indígenas? Tava olhando bem aqui, tava parado nesse canto aqui. Eu vi ela se Que isso, porra, hein? que susto, irmão. Porra, meu. Caraca, que susto. Você é um estirão, hein? É. Porra. Tu me deu um maior sustão aqui, Que- cara. Eu tô conversando aqui agora. Qual é o teu nome? É Pedro Cabral, o teu é? Apoã. Tá, vou te chamar de índio. Tá. Tá bom, índio? Como é que tá? Olha, a gente chegou aqui, deu uma parada aqui, deu uma olhada. Vocês são donos aqui? Não, dono não. A gente vive aqui. Ah, que a gente achou isso aqui, porra, lindo, né? É, aqui é lindo. Puta merda, essa água, a cor da água, Aqui cara. é muito lindo, aqui é muito lindo. E a gente chamou e a gente pensou, então, em sermos nós, então, o dono daqui. Fica dono? Como assim? É assim, dono mesmo, quer dizer, pegar isso tudo pra gente mesmo. Quer dizer, dar desmatada boa, tirar isso tudo, que pra vocês é casa, pra gente é nada, a gente tira tudo, joga tudo fora, aí constrói um monte de coisa e se estabelece aqui mesmo. Mas então, queria te dar uma ideia. A Carta de Pero Vaz de Caminha relata as primeiras interações entre os portugueses e os indígenas. Nela, é mostrada a estranheza por parte dos portugueses ao conhecer os povos nativos e a intenção de explorar as terras em busca de recursos naturais. Essa intenção gerou conflitos em alguns momentos. Porém, os europeus conseguiram se aproveitar da ideia diferente de propriedade que os indígenas tinham. A praia é grande pra caralho aqui, né? Dei uma volta aqui, praia pra caralho, cachoeira, fruta, porra. Aí tu me fala, um pano, um espelho. Fechou a matemática, né? O problema é que, assim, se não for pro bem, vai ter que ser por mal. Por que mal? Ah, a coisa do extermínio mesmo, de dizimar a população. Testou em quantos aí? É isso que eu já ia te alertar pra isso. Não, Estamos pra base de 1.400 homens ali, mais ou menos. 1.400 ali. Vocês estão pra base de quantos aí? A gente aqui, porra, na última contagem, tinha entre 5 e 6 milhões. Aqui atrás só, de repente, até em cima da árvore, de repente, mirando umas porra de umas flechas no teu rosto aí. Infelizmente para o nosso colega Porã, esses 3 a 5 milhões de indígenas estavam espalhados por todo o território brasileiro, diferentemente de outros povos encontrados na América Espanhola. Porque aqui no Brasil houve uma especificidade, diferentemente, por exemplo, da América Espanhola, de maneira geral, você não encontrou aqueles grandes impérios, né, com uma população expressiva, uma população de Tenochtitlan, com 1 milhão de pessoas na época. Você não encontra essa configuração no Brasil. De maneira geral, os povos indígenas foram povos indígenas aqui que estavam extremamente dispersos, né? Os caetés, os tupinambás, os charruas, e não consolidavam todos uma unidade. Então, foi relativamente fácil, tanto o processo de extermínio quanto o processo de aculturação via missões religiosas jesuíticas. Sendo assim, os portugueses decidiram após um tempo que o melhor seria integrar os indígenas na sociedade. Passou-se então a acontecer as missões jesuíticas. Estas eram projetos que buscavam catequizar os nativos e transformá-los em trabalhadores cristãos. Dentro dessas missões jesuíticas, os indígenas tinham 2 opções: ou eles aprendiam português e se convertiam, ou eram levados para serem escravizados ou mortos. Em 1755, foi implementado o Diretório Indígena. Este tinha como objetivo oficializar a ideia de que os nativos deveriam ser convertidos e civilizados. Essa foi a primeira lei no território brasileiro que mencionava os indígenas. Depois disso, surgiram leis parecidas, todas com a mesma intenção de introduzir o indígena na sociedade. Surgiram também algumas leis que diziam que o Estado deveria ser responsável pelas terras indígenas e que esses povos deveriam ser tutelados pelo Estado. Na época da República, praticamente todo o período da República, os indígenas foram tratados a partir de uma perspectiva que a gente chama de assimilacionista. Assimilem-se à cultura,
ocidental, brasileira, cristã, né? Para conseguirem minimamente inserir na sociedade. Caso não queiram fazer isso, o resultado vai ser a repressão. E a gente vê isso, por exemplo, nos casos da própria ditadura civil-militar de 64 a 85, que vai consolidar grande parte dos seus projetos no interior do Brasil, como uma transamazônica, uma transpantaneira, a revelia dos povos indígenas locais. Durante a ditadura militar, continuou-se o pensamento de que os indígenas deveriam ser assimilados à cultura nacional, o que era vantajoso, pois uma vez que os indígenas não tivessem uma legislação específica para eles, não haveria por que não explorar as suas terras. Neste período, foi construída a Transamazônica. Esta era uma rodovia de 5.662 quilômetros, que buscava tornar o interior do norte acessível. Para sua construção, foram exterminadas diversas tribos indígenas de maneiras monstruosas, que supostamente estavam atrapalhando o progresso nacional. Nos dias atuais, o motivo para a exploração é outro. Hoje, buscam um minério que está debaixo das reservas indígenas. Por conta da proteção e proibição por lei do plantio e extração de recursos dentro das terras indígenas, alguns governantes vêm tentando achar brechas na lei que permitam a construção de mineradoras dentro das áreas de reserva. Que nos tempos atuais, os interesses estão muito mais ligados ao processo de internacionalização da economia brasileira, intensificado a partir dos anos 70, né? Em grande medida, o elemento da Revolução Verde e o elemento da expansão da fronteira agrícola, né? De você subir no arco amazônico. Então, nesse aspecto, os objetivos mais recentes estão muito mais ligados ao elemento de uma mineração ostensiva, né? E de uma terra arrasada para os processos de agropecuária, de maneira geral. Para facilitar essa mudança e ganhar opinião pública, os políticos com propostas liberais, como Jair Bolsonaro, vêm tentando tornar o indígena um inimigo. Desta forma, medidas que os afetam negativamente podem ser justificadas como progresso. A última fronteira para as mineradoras são as reservas indígenas. Só que agora, até elas estão correndo risco. E se elas desaparecerem, o minério brasileiro para de salvar o capitalismo e o comunismo para destruir o mundo. O almirante Bento Albuquerque, nosso ministro das Minas e Energia, foi até o Canadá no começo do ano para avisar que o governo brasileiro quer autorizar a exploração mineral em terras indígenas. Uma das mineradoras canadenses que querem explorar o minério brasileiro é a Belo San. Ela quer implementar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil em pleno Xingu, para extrair 150 toneladas de ouro em 17 anos. Ao final da exploração, a iniciativa prevê deixar à beira do rio Xingu uma montanha de lixo 2 vezes maior do que o Pão de Açúcar. A montanha, não o supermercado. Que já seria grande. Mas não é por menos que as mineradoras já estão de olho em 25% das reservas indígenas do país. Mesmo com a mineração em terra indígena ainda proibida por lei, as empresas têm mais de 6 mil requerimentos abertos de pesquisa e exploração em áreas indígenas. A maioria ainda é só um pedido de autorização só para pesquisar se há minério no território. Como se fossem só pesquisar, não é? Se a mineração em terras indígenas for aprovada, 177 reservas serão diretamente impactadas. 8 delas terão mais de 90% de sua área comprometida. 77 povos indígenas, entre eles 6 povos isolados, terão seus territórios afetados. E pode ser que isso aconteça mais rápido do que a gente pensa. Como dito no vídeo, caso a mineração dentro de terras indígenas consiga ser liberada, centenas de indígenas teriam suas vidas alteradas. Poderiam perder seus rios, suas terras, suas fontes de sustento e até mesmo suas vidas. Infelizmente, esse projeto e outros como ele têm conseguido ganhar espaço. Espaço esse que passa por cima dos direitos que os indígenas conquistaram com muita luta com o passar dos anos. Aqui apenas são as reservas indígenas do Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. E agora? Será que se essas políticas continuarem e o pensamento de que os indígenas apenas atrapalham o progresso, ainda há como ter esperança de que os indígenas não se tornarão povos extintos no futuro?